Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje eu tô aqui para analisar ali a movimentação do Arthur Lira, junto com o Valdemar da Costa Neto, com o PL, com o Partido dos Trabalhadores, para a negociata para escolher o sucessor do Lira. Já foi convencionado que o sucessor será o Hugo Mota, inclusive o Elmar Nascimento também já foi chutado ali pelo União Brasil, ficou triste, chegou a dizer em entrevistas que ele teria ali perdido o seu melhor amigo, que supostamente seria o Arthur Lira, e a gente já sabe também que o Arthur Lira não pretende cumprir o acordo que foi formalizado, pelo menos em tese ali, com o Bolsonaro. Por que eu estou dizendo isso para vocês? O Partido dos Trabalhadores colocou algumas condições para apoiar o nome do Hugo Mota. O PL também. Uma das condições que teria sido colocada em tese pelo PL, pelo próprio Bolsonaro, para se apoiar ali o nome do Hugo Mota, seria que ou o Hugo Mota ou o Arthur Lira votassem a tal PEC da anistia ou o PL da anistia. Eu estou explicando porque tem uma discussão de duas coisas, né? Tem uma discussão sobre uma PEC para poder se anistiar os criminosos, e aí a votação seria muito grande, precisaria de 3/5 da Câmara dos Deputados votando favorável à aprovação dessa PEC em 2 turnos, depois ela seria encaminhada para o Senado, também com votação de 3/5 em 2 turnos, algo que não aconteceria. E atualmente, com a discussão também que se tem sobre o tal PL da anistia, teria de ter uma votação, uma aprovação com votação mínima para se aprovar um PL na Câmara dos Deputados, que seria ali 257 votos, que é a maioria simples, é o quórum para poder se abrir uma sessão de votação, inclusive para aprovar um PL, e que hoje o PL, né, o Partido Liberal, já sabe que não teria votos para aprovar essa PL da anistia, assim como se aprovar, se conseguisse ali o milagre de aprovar na Câmara dos Deputados, não teria como aprovar isso no Senado Federal. E aí teria pressionado o Lira para ele fazer um acordo aqui, um acordo ali. O Lira, a gente já sabe, fez uma mesma movimentação que ele fez com o PL das fake news, né? O PL 2630, praticamente matou o PL das fake news, e agora também ele meio que matou o PL da anistia. Só que, para surpresa de muita gente, ele deu uma entrevista coletiva para a Folha de São Paulo, e nessa entrevista coletiva que ele deu para a Folha de São Paulo, ele disse aqui, o material está publicado inclusive, aqui na Revista Fórum, ele traz o seguinte, ó, a manobra, só para a gente ler aqui junto, ó, sobre a questão do PL das fake news, né? Do PL da anistia. Tá aqui, ó. Lira sinaliza que vai descumprir o acordo sobre o chamado PL da anistia para fazer as negociatas em torno da eleição de Mota. O presidente da Câmara fez um acordo com Bolsonaro e criou a comissão especial para analisar o projeto, tirando a tramitação da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A manobra, em tese, jogaria a análise da proposta que beneficiaria diretamente o ex-presidente para 2025. No entanto, a Folha Lira disse que ele mesmo dará uma solução ao caso durante seu mandato para que se encerre, inclusive, essa discussão toda na prática agora no final de 2024. Tanto essa discussão quanto o mandato do Lira, porque quando voltar às sessões do Congresso no ano que vem já é para escolher o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Após o recesso de fim de ano, os trabalhos da casa só serão retomados em fevereiro, quando será realizada a eleição da mesa diretora. Conversei tanto com o partido quanto com o outro, nós vamos dar uma solução para isso dentro do meu mandato, conversando e ouvindo muitos, como sempre faço, disse Arthur Lira. Esse material, inclusive, está na Revista Fórum aqui, você pode encontrar, tá lá no site da Revista Fórum, tá? Matéria está daqui pelo Plínio Teodoro, e basicamente o que é que o Lira está dizendo aqui? Que ele pretende arquivar o PL da anistia. Por quê? Porque para que ele dê um fim ainda durante seu mandato, ele vai ter de arquivar, já que com a criação dessa comissão que ele sugeriu, precisariam ter de 10 a 40 sessões para poder se decidir se aprova, se não aprova, fazer relatório, ir para o plenário e tudo mais. E quando ele dá essa entrevista dizendo que ele vai dar um fim para isso, ele está admitindo publicamente ali que vai arquivar. E aí muita gente está perguntando, Carlito, mas isso não seria uma traição com o Bolsonaro? Será que o PL não poderia mudar os votos do Hugo Mota para poder cobrar o Lira, já que o Lira não iria cumprir isso? E a resposta é não. O Valdemar está entendendo que o Bolsonaro perdeu, ou começou a perder pelo menos, o tal espólio eleitoral que muita gente dizia que o Bolsonaro tinha, e que realmente tinha, mas que o pleito de 2024 mostrou que não é bem assim. Que não se tem força para poder aprovar mais do que se imaginava que o Bolsonaro conseguiria aprovar, que não se tem força mais para eleger quem Bolsonaro achava que conseguiria eleger, e ainda tem, inclusive, as correntes da sociedade contra o tal PL ou PEC da anistia, tem também a falta de apoio dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, tem um embate direto com o STF, algo que claramente o Arthur Lira não quer, ainda mais neste momento que ele está
entre aspas, perdendo todo o poder de barganha que ele teve durante esse período aí, que era a presidência da Câmara dos Deputados. Então agora ele tem de jogar como pianinho, jogar dentro das chamadas 4 linhas da Constituição, como diria o mito deles ali, e não mijar fora do pinico, como a gente brinca aqui no ditado popular no Nordeste. E o que é que eu acho que vai acontecer? Eu acho que já deve ter acontecido um consenso aí, porque o PT teria exigido ali ao Lira para apoiar o Hugo Mota 2 coisas, pelo menos. Na verdade, foram mais de 2 coisas, né? Mas 2 coisas que o Lira já revelou. Uma delas seria a primeira secretaria da mesa da Câmara dos Deputados, da mesa diretora, e a aprovação da indicação do nome de um candidato do Partido dos Trabalhadores para uma vaga no TCU, caso essa vaga surja. Já para o PL foi prometido a segunda vice-presidência, deixa eu ver se foi a primeira ou a segunda vice-presidência, só para não trazer informação para vocês aqui. E a suplência, tá aqui, ó. Ele pediu aqui, o PT solicitou a primeira secretaria, como a gente já falou, e o PL teria solicitado aqui a primeira vice-presidência e a suplência. Então, pro Valdemar da Costa Neto, isso aqui tá ótimo. Ele já entendeu que o Bolsonaro será denunciado no final do ano agora pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, não estará no cenário político em 2026, até porque ele já admitiu em algumas entrevistas que o Bolsonaro poderá estar preso, e o próprio Bolsonaro já disse que vai tirar o time de campo se continuar com a inelegibilidade, sabendo ele que a inelegibilidade não será revisada. Ou seja, é praticamente ele admitindo tudo isso que está acontecendo. Outro fator também que atrapalha essa tal PEC da anistia, e que por isso que o Lira vai resolver isso logo, ela não vai passar no STF, porque ela é inconstitucional. E olha que eu tô colocando um cenário aqui muito hipotético, que nem o PL acredita, de a PEC, ou do PL, né, passar na Câmara dos Deputados, passar no Senado Federal, ser sancionado ou vetado pelo presidente Lula, caso sancionado, colocado em prática, caso vetado, o veto ser derrubado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado e colocado em teoria e em prática. O STF vai lá e vai derrubar essa decisão. De onde é que eu estou tirando essa informação? Primeiro, vamos ouvir aqui o que o próprio advogado-geral da União, o ministro Jorge Messias, vai falar sobre isso. A entrevista que ele deu ao programa Bom Dia Ministro, e eu queria que vocês ouvissem aqui, porque a gente vai mostrar o embasamento técnico que o doutor Jorge Messias traz para essa situação, para afirmar, meu amigo, que não vai ter anistia. Então, para você que tá aí caindo nessa narrativa de que o PT aprovou a anistia, porque a Folha chegou a divulgar uma matéria assim essa semana, né? Lira tem aval de PT para pautar a PEC da anistia. E isso é mentira, eu até expliquei para vocês que na matéria dizia justamente o oposto, que o PT condicionou o apoio ao Hugo Mota a uma das coisas se tirar a tal PEC da anistia da discussão, ou o PL da anistia de discussão. Mas vamos ouvir aqui o que o Dr. Jorge Messias vai falar, para daqui a gente trazer algumas análises jurídicas também. Aqui é o material do próprio canal do governo, né, o canal Gov, e também aqui do programa Bom Dia Ministro, que vocês podem acompanhar diretamente lá no canal do governo ao vivo, tá bom? Vamos ouvir aqui juntos. Por favor. Olha, eu vivi o 8 de janeiro por dentro de uma forma dramática. Assim que ocorreu a tentativa golpista e a depredação de todos os prédios públicos, eu corri aqui para trabalhar, e a AGU foi a primeira instituição do Estado brasileiro a pedir a punição dos envolvidos. Nós pedimos a prisão preventiva em flagrante dos envolvidos, foi pedida por mim, como advogado-geral da União, ao ministro Alexandre de Moraes, e ele decretou a prisão dessas pessoas a meu pedido. Então, só para contextualizar, né? A repórter comentou com ele sobre essa história de anistia, do PL da anistia, da PEC da anistia, como é que ele vê isso? Ele está falando aí que ele vê como inconstitucional, que os indivíduos que foram presos, inclusive pelo 8 de janeiro, foram presos por um pedido que foi formalizado primeiramente por ele, junto ao ministro Alexandre de Moraes, e aí ele vai continuar desenrolando a história, né? Essas pessoas foram condenadas, elas não foram brincar e levar a família para passear na Praça dos Três Poderes, não. Elas foram tentar dar um golpe de Estado. Olha, a democracia, muitas pessoas morreram nesse país, por lutar pela democracia. Foram 21 anos que nós passamos um período de trevas aqui nesse país. Isso não se admite. Nós que lutamos e vivemos pela democracia, nós nos sentimos indignados com qualquer projeto que fale em anistia para golpista. Os golpistas que foram processados e condenados têm que cumprir sua pena. Na minha leitura, como jurista, isso é inconstitucional. Você não pode dar anistia para
praticantes de crime que tentem abolir o Estado de Direito. Porque nada existe sem o Estado de Direito. A democracia, no meio jurídico, nós falamos, Karine, que é o princípio continente. Todos os demais princípios decorrem da democracia. Os direitos sociais, a dignidade da pessoa humana, decorrem porque tem democracia. Liberdade de expressão, de pensamento, de imprensa. Nós estamos aqui na casa da imprensa. Então não dá para se falar em anistia não, tá? Anistia é inconstitucional, é a minha opinião. Expressarei sempre que puder. Acho que é uma proposta... falar de anistia nesse momento, eu acho que é uma agressão à população brasileira. O que nós temos que falar é de punição. Punição dos golpistas, não só criminalmente, como de punição aos danos que eles causaram. Nós já pedimos 100 milhões de reais de bloqueio de bens. Tem mais de... Inclusive, lembrando que parte do valor que está apreendido lá do Valdemar e de bens ali relacionado a alguns outros investigados é para poder ressarcir possíveis prejuízos após condenação, que é o que tende a acontecer. Vocês vão lembrar, inclusive, que aquele material que veio a público ali, de que o ministro o Procurador-Geral da República, doutor Paulo Goné Branco, mandou a manifestação para o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que não era para devolver os bens do Valdemar, não era para permitir a aproximação do Bolsonaro e não era também para poder liberar os passaportes, porque teria ficado claro, em tese, o papel dessa organização criminosa, palavras do Paulo Goné Branco, no que aconteceu no 8 de janeiro. E que, inclusive, os valores que foram apreendidos é justamente para fazer esse ressarcimento quando houver a necessidade após a condenação. 20 milhões bloqueados para ressarcir o dano que eles causaram. Além de cumprir pena na cadeia, tem que pagar cada obra que eles quebraram, cada cadeira que eles quebraram no Supremo, cada luz que eles quebraram no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto. Foram os 3 poderes agredidos. Eu quero perguntar a todas as pessoas envolvidas nessa discussão o que é que elas viram no dia 9 de janeiro, quando ela... Não. No dia seguinte. No dia seguinte. Como é que elas encontraram a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal? Essa gente mijou no tapete do Congresso Nacional. Vai ficar por isso mesmo? Eu acho que a sociedade espera uma outra perspectiva de todos nós, agentes públicos. Então, traduzindo aí para vocês, né? O advogado-geral da União, né, o doutor Jorge Messias, deixou claro que não tem perdão, que não tem esse papo de que não vai ter punição, ao contrário, que se vai ter a punição. E como é, Carlito, que você tem tanta certeza disso? Primeiro que ele cita ali que o Estado Democrático de Direito decorre da democracia. Ou melhor, os direitos, né, decorrem do Estado Democrático de Direito e, em consequência, da democracia. Quais são esses direitos, Carlitos? Todos aqueles que estão presentes, por exemplo, no artigo 5º da Constituição. E lá no próprio artigo 5º da Constituição, você tem ali, ó, só para que a gente acompanhe, você tem ali no artigo 5º, inciso 44, isso aqui, ó, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Ou seja, você não vai ter perdão para essas pessoas porque estão se vendendo aí como pobres coitados, até porque ela é inconstitucional, essa PEC ou o PL, porque tem duas discussões, né? Tem uma discussão sobre o PL e sobre o PEC. E aqui tem outro material que se prova do porquê que essas questões que envolvem ali esse PEC ou PL é constitucional. Porque o artigo 37 da Constituição fala sobre como deve ser gerida ou versada a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes, da União, do Distrito Federal e dos municípios. Fala sobre os princípios que se deverá obedecer. E detalhe, esses princípios são concomitantes, né? São cumulativos, não são opcionais. Ou seja, eu não posso escolher seguir um princípio e ignorar outro. Eu tenho que seguir todos os princípios. E quais são, Carlitos, os princípios? Os princípios da legalidade, ou seja, se o projeto ele é legal ou não. O princípio da impessoalidade, para não acontecer desvio de finalidade. O princípio da moralidade, da publicidade e da eficiência. Além disso, a Constituição Federal, no artigo 60, parágrafo 4º, fala sobre o que é que não será projeto de emenda à Constituição, por exemplo, ou outro tipo de proposta. Tá ali, ó. Parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 1º, a forma federativa de Estado. Inciso 2º, o voto direto, secreto, universal e periódico. Por isso, inclusive, que a tal PEC do voto impresso ou o PL do voto impresso era inconstitucional, porque
porque violava essa cláusula pétrea. Inciso terceiro, a separação dos poderes. A separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, é um dos elementos dentro de uma república que compõe, inclusive, uma democracia. E inciso quarto, como bem lembrou o ministro Jorge Messias, os direitos e garantias individuais que só existem por conta da derivação do Estado Democrático de Direito. Mas, Carlito, como é que você tem tanta certeza que esse PL ou que essa PEC não vai passar e que ela é inconstitucional? Porque nós já temos jurisprudência para esse caso. Como assim? Caso o STF, ou melhor, caso o Congresso aprove, o próprio PL já reconhece hoje que não tem voto para aprovar isso, nem na Câmara, nem no Senado, mas caso eles consigam aprovar, né, em um cenário muito hipotético, o que é que vai acontecer? O STF irá derrubar. Como é que eu posso provar isso? Por este material que vocês estão vendo aí, ó. STF anula indulto de Bolsonaro que extinguiu pena imposta ao deputado Daniel Silveira. Por maioria, o colegiado entendeu que houve desvio de finalidade na concessão do benefício. Vamos entender aqui por quê? O Supremo Tribunal Federal anulou o decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro que havia concedido indulto individual ao ex-deputado Daniel Silveira, condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão em razão de manifestações contra o Estado Democrático de Direito. Olha só, então já dá para ver que já se tem jurisprudência para entender que esse tal PEC ou PL é inconstitucional. E aí segue. Por maioria, o colegiado acompanhou o voto da presidente do STF, a ministra Rosa Weber, relatora, no sentido de que houve desvio de finalidade na concessão do benefício apenas porque o ex-deputado era aliado político de Bolsonaro. O julgamento foi concluído na sessão desta quarta-feira, dia 10, com os votos dos ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux. Então, meus amigos, podem ficar tranquilos aí que os golpistas do 8 de janeiro serão punidos, incluindo os financiadores, incluindo os membros da organização criminosa supostamente lideradas por Bolsonaro. O cerco está se fechando. Inclusive, a tendência é que a Polícia Federal finalize o relatório pedindo indiciamento ainda entre novembro e dezembro e o doutor Paulo Gonet Branco já peça o indiciamento, formalize a denúncia, do Bolsonaro ainda este ano. Mas eu queria a sua opinião. Você que está acompanhando tudo isso aí, que agora conhece o que diz a lei, conhece os casos que aconteceram anteriormente, o que é que você acha que vai acontecer com o mito? Você acha que realmente vão aprovar a anistia? E caso ela seja aprovada, vocês acham realmente que vai ficar por isso mesmo? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal da Revista Fórum, me siga no meu canal também, O Historiador, e até a nossa próxima análise na segunda-feira. Tchau!